Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Espero que todos tenham tido uma boa noite, descanso, e que agora estejam prontos para um novo dia, novas empreitadas, trabalho, família, estudos. Que Deus possa abençoar esse seu dia. Seja bem-vindo ao Momento Sublime. Vamos juntos hoje refletir sobre um assunto que é talvez um dos mais importantes para o nosso crescimento espiritual, que é o arrependimento sincero dos nossos pecados e a confissão honesta ao Senhor. Lá no livro das Lamentações de Jeremias, há uma expressão que não significava que Jeremias estivesse em pecado, mas há uma expressão muito interessante. Ele se vê no fundo de um poço, e no capítulo 3, versículo 55, ele diz: do fundo do poço gritei pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Nós sabemos que Jeremias, na sua jornada de profeta, foi muito perseguido e, num certo momento da sua vida, foi tão perseguido que foi preso e jogado numa cisterna para morrer ali. Sabemos o desenrolar, como Deus providenciou o livramento e como Deus cuidou dele. Então pode ser que esse grito de ajuda, tenha acontecido de fato, literalmente, com Jeremias no fundo de um poço, naquele caso. Mas no nosso caso, eu gostaria de trazer para cá e fazer uma aplicação para as nossas realidades. Do fundo do poço, gritei pedindo a tua ajuda, ó Senhor. A confissão é um pedido de ajuda do fundo de um poço moral, quando uma pessoa se vê em pecado, sente que desobedeceu a Deus, cometeu um pecado contra alguém, contra uma pessoa ou contra ela mesma, mas sobretudo contra o próprio Deus. E quando essa pessoa se sente assim, ela se vê como Jeremias se viu, no fundo de um poço. No caso aqui, um poço moral. Estou num lugar, desci muito nas minhas questões éticas, fiz coisas muito feias que Deus reprova, que eu mesmo reprovo, que a minha consciência reprova, que a minha religiosidade reprova, e estou me sentindo assim, no fundo de um poço moral. Então, a confissão, ela precisa representar esse grito de socorro de alguém que tenha certeza e convicção de que está num lugar assim porque pecou contra Deus, está arrependido. Então, na verdade, somente os filhos de Deus se sentem assim. Esse é o grande aspecto mais positivo dessa situação e dessa experiência dolorosa, Somente os filhos de Deus se sentem assim. Pecadores comuns não se arrependem. Pecadores comuns que não têm comunhão com Deus, que não conhecem a Deus, que não obedecem à palavra de Deus, não têm problemas com a consciência. Eles pecam e vão pecando e se afastando cada vez mais de Deus. Isso não lhes causa nenhum transtorno, nenhuma vergonha, nenhum sentimento de culpa, porque essas pessoas não conhecem a Deus, não nasceram espiritualmente em Cristo Jesus, portanto, não têm problemas com o pecado. Mas os filhos de Deus têm. Os verdadeiros servos do Senhor têm problemas com o pecado, sim. E é por isso que a palavra de Deus nos convida e nos exorta constantemente a reconhecer a nossa falência espiritual quando nós cometemos um pecado, para reconhecer que estamos em pecado e nos arrependermos de fato e fazer o que Jeremias fez, Clamar. Ainda que você se sinta no fundo de um poço muito fundo, você deve clamar por ajuda. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus encontram um Deus disposto a estender a sua mão. O verdadeiro arrependimento é uma dádiva.
O verdadeiro arrependimento e a verdadeira confissão é uma bênção. É uma bênção. Então, meu irmão, minha irmã, se por alguma razão você esteja se sentindo assim, no fundo de um poço moral, por ter feito algo muito feio ou não tão feio, mas cometido um pecado contra Deus, eu gostaria que você se alegrasse por isso. Você está se sentindo assim porque você é um filho, porque você é uma filha de Deus. Significa que você pertence a Deus. Significa que o Espírito Santo está atuando no seu coração, está abençoando você, está despertando em você esse entendimento para que você se arrependa e saia deste poço. O Filho de Deus tem vergonha do pecado, mas não tem vergonha de se arrepender e de confessar esse pecado ao Senhor. Tá? Quando isso acontece, Deus reassume a vida do pecador, a direção de tudo. E Ele oferece aquilo que Ele disse que daria, né? Que é paz, alegria, gozo, sentimento de vitória, de libertação. É isso que Deus faz na vida daquela pessoa que se arrepende verdadeiramente. Então, ainda que você faça essa oração, do fundo do poço gritei pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Ainda que você esteja nesse fundo do poço, faça essa oração, honesta e sincera, e você vai ver o que Deus vai fazer por você. Vai fazer por você o que fez por Jeremias. Vai fazer por você o que fez por mim, o que tem feito por nós todo esse tempo. Vai nos estender a sua mão maravilhosa, dadivosa, e vai oferecer perdão e livramento de culpa. Querido Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque muitas das vezes me senti assim, me arrependi, clamei por misericórdia e o Senhor me socorreu. Muito obrigado por esta dádiva maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos incomoda quando pecamos. Muito obrigado. Abençoa os Teus filhos, abençoa os meus irmãos, abençoa aqueles que por alguma razão estejam se sentindo assim. Visita essas pessoas, ó Deus. Olha para o seu coração, atende a sua oração sincera. Liberta essa pessoa desse sentimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.